Bom, boa tarde a todos. Boa tarde. Sou Sérgio Cabral. Vamos então a esse interrogatório que foi pedido, um reinterrogatório que foi solicitado pelo senhor, através do senhor advogado. O senhor tem uma exata noção do objeto dessa acusação? Sim, senhor. Ok? Então, basicamente, são dois relatos de recebimento de propina através de movimentação financeira no exterior, 10.474.000 da empresa, vindo da empresa Matchlock, para uma outra empresa no Banco da EVG, que estaria no nome de Renato Chebar, mas seria do senhor. E também 38 transferências, um total de R$1.069.000, que empresas do grupo Facility fizeram, em princípio, por sua determinação, para a empresa de Carlos Miranda, Grau, depois chamada tida como LRG. Em relação ao senhor, esses são os fatos. Eu queria saber, bom, o senhor tem um interrogatório, já alertei o senhor no outro interrogatório, o senhor está aqui voluntariamente, não se sinta constrangido a responder uma pergunta, tem liberdade para não responder sem que isso prejudique a sua defesa. Mas o que o senhor teria a me dizer sobre essas situações? Boa tarde, doutor Marcelo Bretas. Boa tarde aos procuradores, doutora Fabiana, doutor Rodrigo. Boa tarde aos advogados, à imprensa, aos funcionários. Queria agradecer a Vossa Excelência pela possibilidade do reinterrogatório. Me permitir voltar aqui perante Vossa Excelência, depois de ter me ouvido nessa nova postura de esclarecer os fatos, de colaborar com a Justiça, poder me ouvir e eu poder esclarecer a Vossa Excelência, o Ministério Público. Aliás, uma falha minha, eu não me recordo são muitos, do que o senhor disse neste processo. Perfeito. Anteriormente. Se o senhor, se por acaso reviu o depoimento, se quiser fazer um comparativo, fique à vontade, vai até ajudar. Obviamente, no momento futuro, eu vou assistir o primeiro interrogatório e o segundo. Perfeito. Mas se agora o senhor quiser contextualizar, fique à vontade, acho que até ajuda. Eu vou contextualizar Vossa Excelência. O empresário Arthur Soares, eu conheci à época que era presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Ele se articulava com alguns parlamentares para situar melhor, contextualizar melhor Vossas Excelências. Eu estou me referindo a 95, 96, 97, 98, o governo Marcelo Alencar. E ele, a situação financeira do Estado, a dificuldade do Estado, foi um processo de muita privatização, de venda de empresas, e ele se articulava com alguns parlamentares que vinham até mim dizendo: olha, o Arthur Soares quer te conhecer. E eu estive com ele nesse período não mais do que 2 ou 3 vezes. Depois me reelegi em 98, já no período do Garotinho. E o empresário Arthur Soares conseguiu, no período Marcelo Alencar, voltar, digamos assim, aos serviços do Estado. Ele havia se afastado, ido morar no exterior com a esposa, e nos Estados Unidos, e aí ele volta, começa a prestar serviços no governo do Marcelo Alencar, e no governo do Garotinho, eu continuo presidente da Assembleia, ele passa a ter uma atuação mais incisiva, mais fortalecida, e sobretudo porque apostou no Garotinho e construiu uma relação muito próxima ao então coordenador de campanha do Garotinho e chefe da Casa Civil do governo dele, Jonas Lopes, atual conselheiro aposentado do Tribunal de Contas do Estado. Como presidente da LERJ, eu vinha acompanhando isso, alguns deputados falando comigo, etc. E de 99 a 2002, eu também estive com o empresário Arthur Soares algumas poucas vezes. E aí ele ficou muito fortalecido, ele passou a coordenar
junto com o Jonas Lopes, que ao final de 99, início de 2000, foi alterada inclusive pela Assembleia a ordem de escolha no Tribunal de Contas do Estado, para que a vaga fosse do Executivo, e o conselheiro, então, Jonas Lopes, o então chefe da Casa Civil, Jonas Lopes, se elege conselheiro, mas continua como interlocutor do Arthur junto ao governo Garotinho. O senhor fala interlocutor, se fortaleceu. O senhor está falando de relação... Propina. Dinheiro... acordos de corrupção. Exatamente. Recursos pagos indevidamente. Aí, em 2002, ele se aproxima de mim para minha candidatura ao Senado Federal. E aí me ajudou, com uma ajuda em torno de R$1 milhão. E eu me elegi senador e aí começamos a ter uma relação mais próxima. Passamos a nos encontrar, ele manteve o endereço nos Estados Unidos, então quando eu ia a Miami eu encontrava. Uma vez em Nova York eu fui jantar com ele, com o Jonas e com um empresário que está me faltando o nome agora, que era uma espécie de afilhado do Jonas, que prestava serviço no Detran e que era muito amigo do Arthur também. Jantei com eles, ficou uma relação mais estreita entre mim e o Arthur. Ele prestava serviço no Senado Federal, ele me abordou e disse: olha, você está no Senado, você precisando de alguma coisa, todos os terceirizados lá, eu tenho contrato no Senado. Se você precisar de algum funcionário, se achar... Foi através do senhor que ele... Não. Já estava, não participei de nada. Mas ele se ofereceu gentilmente caso eu precisasse de um prestador de serviço, porque os gabinetes usam funcionários de terceirizados nos gabinetes. Então ele gentilmente me ofereceu, mas não tenho nada a ver com a escolha, não. E foi a mesa diretora do Senado, nem sei em que época que ele foi contratado lá. Nessa época ele já era muito grande, porque aí já tinha o governo Garotinho, os 4 anos do governo Garotinho, ele já era o interlocutor perante os prestadores de serviços de limpeza, segurança, era ele o homem mais forte, o sindicato, e eu do Senado acompanhava e ele me contava o fortalecimento dele, a relação com o Jonas. Então, 2003 foi a governadora Rosinha, 2004, 2005 e 2006 a governadora Rosinha. Eu me elegi em 2006, contei com um apoio muito significativo dele. Ele me ajudou com um valor em torno de 5 a 6 milhões de reais na campanha de 2006. Foi uma das maiores colaborações dadas à minha campanha, junto com o empresário Fernando Cavendish, tenham sido talvez as 2 maiores colaborações. Caixa 2, é claro. Não nada formal. E eu me lembro, inclusive, que ele muito de maneira franca me disse: olha, governador, ele tinha esse hábito até muito formal, sempre muito formal: governador, o senhor, senador, para com isso, Arthur, me chama. Não, governador, o senhor, mesmo particularmente nós dois, governador, o senhor, nós estamos com uma briga no final, porque o governo da Rosinha estava muito frágil do ponto de vista econômico-financeiro. Então havia uma luta, uma guerra dos fornecedores em receber antes que eu tomasse posse. E ele me disse: olha, o Jonas está coordenando para mim o pagamento de valores. Eu falei: olha, Arthur, eu tomo posse dia 1º de janeiro. E até comentava os percentuais que eram pagos, coisas da ordem de 15%, 20%, assim. Até comentou comigo essa turma. Ele pagava de propina sobre o contrato. Ele me disse: essa turma está querendo ser sócia da minha empresa, mas não tem o que fazer. Era o que ele dizia para mim. Então, assim terminou o ano de 2006. Eu tomei posse e
como já foi relatado aqui corretamente pelo Carlos Miranda, passou-se então, ele tinha muitos contratos no Estado, nós estávamos revisando os contratos, mas ele passou a dar uma mensalidade para mim nos anos de 2007 e 2008, principalmente. Como disse o Carlos, alguma coisa em torno de 200, 300 mil reais que ele ia buscar no Rio Comprido, onde era a sede da empresa. Representava algum percentual quando contrato? Não, nunca houve percentual. Isso era uma coisa até que ele frisava, porque ele saiu do sufoco da pressão da... O que aconteceu foi que, digamos assim, algo desagradável para ele, e ele não teve como fugir à regra, que como nós assumimos o governo, realmente estava muito difícil, as finanças estavam difíceis, nós montamos, o Joaquim Levy como secretário de Fazenda e eu, um programa que já havia dado certo no governo Alckmin, de leilão reverso. Então nós levantamos, na época tinham 2.000 credores do Estado. Nós fizemos a conta e vimos que cerca de 1.600 credores tinham até 100 mil reais para receber. Então nós estabelecemos 7 anos de pagamento e fazendo o leilão reverso. Quem oferecesse maior desconto recebia. Rapidamente nos livramos da grande maioria dos credores, que eram pessoas de micro, pequenos e médios empresários, e ficaram os grandes. O Arthur demorou a entrar, e ele era o maior credor do Estado. Estou falando de alguma coisa em torno de 800 milhões de reais, e ele devia ter 200 milhões para receber, uma coisa assim. E até o final ele, com muita educação sempre, mas ele tentava me abordar. Eu falei: Arthur, não tem jeito, você vai ter que entrar Mas como nós conseguimos, digamos assim, num tempo relativo, organizar as finanças do Estado, pagamos a todos, num tempo muito mais breve do que 7 anos. E ele acabou tendo que entrar. Por que eu digo isso a Vossa Excelência? Porque começou aí um certo ruído entre mim e ele, em termos do pagamento das vantagens indevidas. Mas sempre de maneira muito polida, mas ele dizendo: olha, isso está ficando difícil. Está ficando difícil o pagamento. Você estava recebendo essa mensalidade. Exato. Mas ainda assim não estava atendendo ao pleito. Segundo ele, a expectativa que ele tinha. A expectativa que ele tinha. Por outro lado, ele também era o interlocutor perante o sindicato, porque, se eu não me engano, ele chegou a ser o presidente do sindicato. Ou tinha um testa de ferro dele, ou ele era o presidente. E aí as pessoas começavam a cobrar dele: como é que é essa história? E leilão reverso, vamos ter que adotar o leilão reverso? Pô. Porque normalmente havia uma tradição de fornecedor vir com fatura a receber e procurar políticos e secretários e oferecer vantagens, só que tinha uma ordem de pagamento, tinha um leilão reverso, e tudo isso teve que ser respeitado. Mas chegamos a 2008 e eu consegui convencê-lo a ser o maior doador da campanha do Eduardo Paes. E ele foi. Ele deu cerca de 6 milhões, até mais do que para mim, na campanha do Eduardo Paes. Ele deu 6 milhões de reais na campanha do Eduardo. Eu até na minha postura perante Vossa Excelência de esclarecimento, cheguei até num depoimento a tocar nesse assunto e a falar que houve até depois um certo ruído entre o Eduardo, entre ele e o Eduardo, porque ele reclamou que o Eduardo não atendia com contratos, acabou sendo atendido na área da saúde e atendido também na área do centro de imagem de Rio, centro de controle da prefeitura. Esse que está sempre as câmaras pela velocidade. Isso, do centro de controle municipal. E aí ele ganhou a concorrência. Foi endereçada para ele, e aí para contemplar essa concorrência que ele, entre aspas, ganhou. Isso. Foi a compensação pela ajuda dele na campanha eleitoral. E aí... Tá, uma perguntinha. O senhor mencionou, no seu caso, o dinheiro que o senhor disse que recebeu lá atrás, 5 milhões, que foi taxa 2, informal. Isso era entregue em dinheiro? Dinheiro. Tá. O Carlos Miranda que cuidava, junto com a equipe do Shebar, que buscava o dinheiro... E esse dinheiro, ele era remetido para fora ou era pago
gráficas, por exemplo, coisas para a campanha, né? Material de Excelência, quando nós começamos a campanha, o dinheiro no exterior era da ordem de 6 milhões de dólares, mais ou menos, até menos. Talvez menos, o Shebbar pode precisar. Mais ou menos quando 2006. abriu a conta no Israel Discount Bank, em Nova York. Não, o Israel Discount Bank eu abri em 99, aí em 2003 eu fechei. Aí passei a não ter mais nada em meu nome sim. e deleguei ao Shebbar. Eu diria que então, 2004, 2005, 2006, o que entrou para mim deve ter chegado a no máximo 5 milhões de dólares, acho que nem isso. O Shebbar tem um valor certo, talvez 3 milhões de dólares. O fato é que com a campanha, respondendo a Vossa Excelência perguntou o que foi repassado para fora. O senhor disse que foi Caixa 2 e de maneira informal. Isso. Então, respondendo a Vossa Excelência, eu posso garantir a Vossa Excelência, que eu me lembro bem do número, assim que acabou a eleição, o Shebbar me apresentou as contas, tinham 30 milhões de dólares lá fora, como resultado da sobra da campanha eleitoral, a partir de... Mas você mandava ao final, quando sobra, ao final. ou recebi e já ia mandando? Ao final, eles iam guardando. O Miranda pode esclarecer isso melhor, mas eu creio que a maneira de fazer era essa. Acho que ele talvez, com os doleiros daqui, com que ele tinha relacionamento, eu acho que ele deveria fazer um ajuste de seguro dinheiro, fica o crédito e mando na hora que for necessário enviar. Acho que foi mais nessa... Eu perguntei isso porque agora o senhor voltou a falar, no caso da contribuição do Arthur para a campanha do senhor Eduardo Paes. Isso. Acabou de mencionar e também disse que foi Caixa 2. Isso. O mesmo procedimento, Caixa 2, também recebimento Caixa informal. 2. Recebimento informal. Revertido para o exterior. Não, aí eu não posso, porque o que eu adotei na campanha do Eduardo? Eu apresentava os empresários, ora ao próprio Eduardo, ora ao Pedro Paulo, que era a pessoa delegada pelo Eduardo para receber, na época ele era deputado estadual. Mas principalmente ao Eduardo. Eu chamava o Eduardo e dizia, olha, o Arthur Soares, mais ou menos já combinado, porque primeiro eu chamava o Arthur, meu procedimento era esse com os empresários. Eu chamava a pessoa ao meu gabinete e dizia, olha, precisamos desse apoio para o Eduardo, vai ser uma campanha muito dura, tem a Jandira Fegali, que está muito forte, tem o Fernando Gabeira, que está muito forte, tem o Marcelo Crivella, que está muito forte. São candidatos muito fortes. O Eduardo tinha tido 2% para governador competindo contra mim. Havia sido nomeado por mim em 2007 secretário de Esporte, Lazer e Turismo. Em 2008 ele se desincompatibilizou para ser candidato, mas o percentual dele na pesquisa era alguma coisa em torno de 3%. E eu disse, olha, pode confiar, porque nosso governo está indo bem, está bem avaliado, a gente vai dar um suporte para ele. O Eduardo era muito deputado federal da classe média, e nós entramos nas bases populares, onde nós tínhamos força, e apresentando o Eduardo como nosso candidato. E claro que eu sabia que isso tinha um tempo de maturação com a vinda da televisão em agosto. Então até lá nós tínhamos que ter muita paciência e convencer os empresários a nos ajudarem num período, digamos assim, de safra magra, em que ele estava mal nas pesquisas. E assim foi feito. E aí eu busquei aqueles empresários que eu tinha maior confiança, maior intimidade, que era o caso exatamente do Arthur Soares. E aí eu apresentei, aí a parte operacional eu não sei como foi feito. Então, confirmando o que está no processo aqui, o contrato com o Carlos Miranda teve esse viés exatamente de dar cobertura às movimentações do Carlos na ida dele ao Rio Comprido. Era uma forma dele justificar, digamos assim, as idas dele ao Rio Comprido. Essas 38 pagamentos. Chegam a 1.069.000. Exatamente. Para ele era uma forma de como o Carlos tinha um salário alto comigo, de R$150 mil, era uma forma também de esquentar o dinheiro para o Carlos Miranda e justificar, caso houvesse algum tipo de inconveniente, que ele estava indo lá, como ele não tinha cargo nenhum no governo, que ele ia lá prestar o serviço à empresa. Era um cobertor legal para a ida dele. A senhora Eliane, que está aqui, eu não conheço, nunca vi, não, se o senhor me mostrar as fotos, eu não sei quem é.
Conheci, ouvi falar o nome dela, porque o Carlos disse, eu estive com a Eliane, mas eu não sei quem é. Mas, à época você ouvia falar... Ouvia, o Carlos me disse. O Carlos me dizia, eu ia lá resolver com a Eliane, fui resolver com a Eliane, que era uma pessoa da confiança do empresário Arthur Soares. 2009, continuou-se pagando propina, os valores já não eram tão, digamos assim, frequentes, mas eram pagos. Ele tinha me chamado a atenção para a questão do gasto com a campanha do Eduardo, né? Foi um valor muito expressivo e que estava enfrentando problemas no Detran, de reajuste, enfim, colocando lá as suas dificuldades perante... O que ele pretendia com isso? Que o senhor o ajudasse nos contratos do Estado, já que estava investindo na campanha... Exato, exatamente, pedindo para melhorar as condições dos contratos. 2009, eu diria que o mais relevante, em termos de ajuda dele, não se deu nem nessa entrega mensal, se deu mais na questão da Olimpíada, que eu tenho quinta-feira um encontro com o senhor, onde eu posso, a Vossa Excelência, aos membros do parquê que estiverem aqui, esclarecer como se deu isso. 2010 eu ainda consegui convencê-lo a estar junto, a ajudar na campanha, porque aí nós entramos com o secretário Sérgio Cortes, que também é indiciado aqui, e está citado, o Arthur conseguiu entrar. Havia uma pessoa de muita intimidade do Sérgio Cortes, que era o empresário Miguel Skin. Então, o Arthur Soares, ele é muito pragmático. Ele via que... ele percebia como era a minha natureza de ser e percebia que eu delegava aos secretários muita força para a decisão. E onde ele podia, ele se associava, então, ao secretário e àqueles que ele percebia que ao secretário eram pessoas de empatia com o secretário. Era o caso do Miguel Skin. Então ele se associou em eu diria 2010, 2011, em dois serviços que eu me lembre, com o Miguel Skin. Um programa que nós implantamos na Presidente Vargas, que é o Rio Imagem, que é um serviço de imagem que era o maior do Brasil, da América Latina, e ele se tornou sócio com o Miguel Skin, e também se tornou sócio, que também inaugurei em 2010, o Hospital da Mulher, deputada Eloneide Studart, em São João de Meriti, que é um hospital voltado para partos de alto risco. Então, nesses dois casos, as empresas que venceram as licitações determinadas e endereçadas foram para empresas em que o Arthur Soares se associou ao Miguel Skin. Essas licitações foram dirigidas para... Dirigidas. Eu, inclusive, diretamente não participei disso, o Corte cuidou para que isso fosse feito. Disse, olha, eu estou colocando... O combinado era isso. O combinado eu estou colocando o Skin e o Arthur juntos na sociedade. Isso renderia algum benefício direto ao senhor? Claro, isso renderia resultados de pagamentos de vantagens indevidas. Só que em 2010, como a campanha foi uma campanha muito grande, e eu voltei a solicitar ao Arthur Soares apoio à campanha, e ele, a mim ele deve ter dado alguma coisa em torno de 5, 6 milhões de reais, mas eu precisava de recursos para o candidato ao Senado, Lindbergh Farias. Então ele acabou dando muita ajuda ao Lindbergh Farias, né? Deu uma ajuda significativa ao Lindbergh, mais de 5 milhões de reais. E que tipo de compensação ele teve por essa ajuda ao Excelência, não sei. Esses dois contratos do Rio Imagem e o do Hospital da Mulher... Já estavam simultaneamente ocorrendo, então, na verdade, claro, era um benefício, era uma forma... digamos, dele... Ele atendia ao seu pedido em favor próprio ou de algum aliado. Exatamente. E o seu governo, o senhor pessoalmente, ou o secretário, tratava de assegurar a ele, a Arthur e Skin, outras pessoas, que conseguissem contratos com o Estado para perfeitamente se compensar. Perfeitamente. A lógica é perfeita. E
Quando chegou em 2011, foi um ano muito tumultuado, sobretudo houve primeiro as chuvas, depois houve a situação do Corpo de Bombeiros, a invasão do quartel central, depois houve o acidente aéreo envolvendo a esposa do Cavendish, envolvendo a minha nora, e foi um ano que as relações comerciais, políticas, para mim, foram muito diluídas. E o Arthur já se queixando que estava dando dinheiro para o Cortes, inclusive esse dinheiro que está aqui do serviço prestado. 148 mil. Não é significativo, ele deve ter ajudado o curso em torno de 5 a 6 milhões de reais. Ajudado, ele não era candidato? Não, pago propina. Propina. Tá. Em função do Hospital da Mulher, em função do Rio Imagem, dos contratos com a prefeitura, e ele estava do governo do Estado, da saúde, ele estava muito queixoso do Cortes, porque o Cortes, ao mesmo tempo, asfixiava, segundo ele, na revisão dos contratos com os funcionários, que eram os funcionários contratados pelas empresas. Ele falava muito em nome das empresas: olha, está inviável arrecadar recursos indevidos para vocês, porque, estou dizendo para o Cortes, depois ele me relatou, porque vocês não me dão, eu tenho que reajustar o salário dos funcionários das empresas e isso não está sendo repassado para os contratos. Então está ficando impossível. Tanto que chega em 2012, quando ele me paga esses valores, ele fala: olha, governador, eu vou honrar com o senhor o pagamento desses valores que eu lhe devo em relação aos contratos. Eu fiquei um tempo sem lhe dar. Isso tem que ser feito fora do Brasil. Eu estou legalizado fora do Brasil, nos Estados Unidos. Eu não quero saber mais do Sérgio Cortes. Eu dei um dinheiro a ele, me disse, eu dei 5, 6 milhões de reais para ele. Não quero mais sociedade com o Miguel Skin. Ele rompeu com o Miguel Skin a sociedade. Eles brigaram lá. E o Cortes só quer saber do Skin, só quer saber das coisas do Skin. Eu cansei disso, estou saindo. E o meu projeto, inclusive, é largar a empresa e morar nos Estados Unidos. Aí nós combinamos uma forma de pagamento. Eu disse: olha, o Miranda, que ele conhecia bem o Miranda, e nós temos como receber lá fora, sim. E aí fizemos esse processo de pagamento, que na época devia ser alguma coisa em torno se somar tudo, eu não tenho o câmbio da época, mas era alguma coisa em torno de 14 milhões, 15 milhões de reais, porque não foi bem o câmbio da época, foi um acordo feito anteriormente que ele foi repassando. Mas nós combinamos em dólar, estabelecemos o valor em dólar. E aí ele foi pagando de acordo com o que o Shebar achava conveniente. O Shebar então montou... São essas transferências da Matlock para a Bússola? Exatamente, eu confirmo que são minhas e confirmo que fazem parte dos valores repatriados por Vossa Excelência dos 100 milhões de dólares. Esses valores fazem parte do que os irmãos Shebar repatriaram, declarando que eram, na verdade, recursos meus, e eram recursos meus, e eu confirmo isso. Pagamento também de propina aqui, que tinha Exato. cesto aqui no Brasil, mas ele pagou lá fora. Exatamente. Que tinha dinheiro na empresa. Exato, porque ele estava totalmente legalizado com essa empresa Matlock no exterior. Depois o Arthur, em 2013, ele foi morar fora, saiu, e eu só fui revê-lo em 2014. Eu saí em 3 de abril de 2014, ele deve ter ido almoçar comigo em janeiro ou fevereiro. Praticamente em 2013 nós nos vimos muito pouco. Essa empresa Facility, ou grupo Facility, foi realmente o PROL, foi realmente vendido, ou está em nome de alguém de confiança dele, senhor? Excelência, isso é um mistério, porque ele, para mim, dizia que tinha vendido. Entretanto, o filho dele assumiu a presidência. Do PROL, né? Do PROL, E filho dele não, que filho dele? Imagina, o Arthur não, mas o irmão dele, perdão. O filho dele tem a idade do meu filho, de 23 anos, 22, o Arthur. O irmão dele assumiu, mas eu não sei dizer. Ele me dizia com muita veemência, ele não tinha razão para mentir para mim. Olha, eu vendi para um fundo holandês e o que eu tenho de sociedade são os restos a pagar, os restos a receber. Então, o que me interessa são os restos a receber. A minha sociedade com quem me comprou é nos restos a receber.
Era um fundo holandês. Mantinha a sociedade. Eu achei que fazia um sentido. Ele falou, olha, eu vendi a empresa e o que eu tenho de interesse na empresa são os restos a receber. E aí foi até um pouco contundente comigo nesse almoço, disse que ia ajudar o Pezão, mas ele falou que estava muito chateado porque tinha muito dinheiro a receber, que não foi pago. Governador, vou dizer, me lembro disso, foi no Palácio Guanabara. Disse, olha, vou dizer uma coisa para o senhor. O Regis Fischer estava presente, o secretário Regis Fischer estava presente, o governador Pezão, e disse, olha, vice-governador que ia assumir em seguida, em 4 de abril, eu ganhei menos dinheiro com o senhor do que ganhei com o Rosinho e com o Garotinho. Apesar de ser seu amigo, e o Garotinho falar mal de mim no blog. Ele tinha o último contato dele positivo com o Garotinho havia sido em 2008, que ele me revelou ter ajudado a campanha da Rosinha, a prefeita, mesmo não gostando do Garotinho, mas porque o Jonas havia solicitado. Ele disse, olha, eu fui muito melhor no governo deles do que com o senhor. Eu falei, isso é conversa de empresário, Arthur, para com isso e tal. E ali foi o nosso último contato comigo, governador. Essa empresa Blue Stream, essa offshore, essas contas, então, estavam no nome dos irmãos Chebar, mas eram do senhor. Eu não tinha ingerência sobre a criação das empresas. Ele fazia a criação da empresa, ele me explicou que tinha um método com um escritório que eles contratavam e pagavam cerca de $3 mil por abertura de companhia, me prestavam contas disso. E o senhor não tinha nenhum documento que lhe garantisse nada, a propriedade disso? Nada. Eu me lembro do senhor falando aqui uma vez para mim assim, mas veja se eu ia deixar esse dinheiro todo na mão de uma pessoa sem ter um documento, alguma coisa. Então, na verdade, apesar de ser meio absurdo, era exatamente o que acontecia. Era o verdadeiro fio do bigode. Não houve nenhuma side letter. Não tinha nada registrado. Exatamente para não permitir que chegasse ao senhor, imagina. Eu tinha muita confiança na família por conta do pai, que trabalhava comigo, e acabei deixando com eles e acreditando no serviço deles. E confirmando, só para ilustrar essa coisa que Vossa Excelência me perguntou, quando nós terminamos a campanha eleitoral de 2010, eu acho que o Chebar pode também, muito melhor do que eu, porque ele tem os dados, quando começou a campanha de 2010, doutor Marcelo, vamos botar assim, abril, maio de 2010, a conta no exterior devia ter alguma coisa em torno de 45 a 50 milhões de dólares. Quando terminou a campanha de 2010, ela já tinha 100 milhões de dólares. Então, durante a campanha, foi abastecida. E não só ao final. Durante. Eu acho que até durante, porque o volume de dinheiro era muito significativo, de ajuda, eu estava com 70% nas pesquisas, então esse abastecimento se deu durante esse período. Esses 10 milhões de dólares que vieram depois, eles se somam também àquele que eu já assumi do Ike Batista, que veio depois também. Foram os dois valores pagos depois. E o que se deve à manutenção do valor de 100 milhões de dólares foi a depreciação do que foi investido. Aí o Chebar sabe melhor do que eu. Em ações, exatamente, houve uma depreciação. Então, o que o colaborador Carlos Miranda disse, eu não sei se aqui foi como colaborador,
Não lembro, acho que sim. Esse inicial da sessão ele não foi ouvido. O Carlos Miranda? Não. Foi em silêncio? Não, porque ele não era colaborador, ele era réu. E no decorrer da ação ele virou colaborador, mas apenas chegou ao termo de suspensão da ação, ele pediu suspensão da ação. Ah, então ele saiu desse processo. Exatamente. Ele está aqui no inicial? Tá. Mas o que está dito pelo Ministério Público, e como está simultânea a colaboração dele, é a verdade. Como você só fica parte do Exatamente. Não, mas a denúncia é verdadeira. É verdadeiro. Isso eu quero dizer, é verdadeiro. Essa declaração de emergência nos serviços de saúde do Estado de janeiro de 2017, 2007. Isso foi fruto de objeto de alguma negociação? Aos fatos, quer dizer, foi a minha primeira ida aos hospitais e nós verificamos realmente uma situação tenebrosa. O Sérgio Cortes, ele tinha sido nomeado pelo governo federal, se eu não me engano, no governo Lula, com certeza, interventor aqui no Rio de Janeiro. Ele era o diretor do INTO e houve uma intervenção federal na saúde do Rio. E o Sérgio Cortes foi, então, interventor desse processo. Então ele conhecia bem essa questão de enfrentar... porque eu volto a dizer, eu estou aqui em colaboração e falando a verdade, mas não posso deixar também de dizer que o Sérgio Cortes, o que eu disse anteriormente na minha fase em que eu não estava colaborando, eu reitero que o Sérgio Cortes é sem dúvida um grande gestor, no que pese os erros que ele cometeu, como eu cometi. Então ele, como grande gestor, a administração daquele caos que nós assumimos é procedente. Então não foi pensando na tramóia do pagamento, não foi... Esse decreto realmente espelhava a situação. Espelhava a situação, exatamente. Ok. Mas, enfim, abre a possibilidade de contratação direta de alguns casos. Exato. No caso do Arthur não foi tão diretamente beneficiado, porque ele já tinha os contratos com o Estado. As licitações tinham sido feitas do governo da Rosinha e do Garotinho. Então eu não tinha nenhum contrato. Eu creio que o Cortes deve ter comprado mais medicamentos, mas eu nessa área não tinha envolvimento nenhum. Material cirúrgico, eu creio que foi muito mais nessa área que foi comprado para emergência. Os serviços propriamente ditos, eles já estavam lá. O senhor não sabe se houve Não, especificamente não. Não sei se foi o skin por trás, não sei, não posso dizer o que eu não sei. O senhor mencionou que, na época, se recorda do Carlos Miranda, que atuava em seu nome junto ao Arthur Soares, reportou algumas situações que teria resolvido a questão com a senhora Eliane Cavalcante, que ele é sócio ou delegado, o que quer que seja do Arthur. Ela era uma funcionária do Arthur, pelo que eu nunca soube dela negociando em nome do Arthur com nenhuma
nenhum agente público. Eu nunca A vi. negociação Era sempre com o Arthur. Ela nunca apareceu, nunca foi em nenhuma secretaria, nunca soube dessa pessoa, senão eu a conheceria. Era direta. O Arthur era muito. O ativo dele de relacionamento era o que ele prezava muito. Então ele ia pessoalmente tratar. Por isso que eu disse a Vossa Excelência que ele estudava o secretário Arcil Cortes, o melhor amigo dele é fulano, então eu vou tentar também entrar por aqui, já que eu estou vendo que o Cabral não delega demais ao secretário, eu vou buscar aqui a solução. Então e essa pessoa, Eliane, realmente ela nunca é uma funcionária dele. Tá, mas assuntos que o Carlos Miranda tratava com ela eram assuntos de pagamento de propina, Acho que de dinheiro em espécie. Mas uma determinação dada pelo Arthur. Sim, sabia que era dinheiro, ou entregava por exemplo, um pacote, ou não tinha noção do que se tratava. Não sei dizer a Vossa Excelência. Não sei. Uma coisa que eu não perguntei em relação Tem uma logística que foi já esclarecida pelo Carlos em outra ocasião e até pela turma do Shebá, que faz sentido, que é a coisa do Carlos que dizia que ia no Rio Comprido e entregava para o funcionário do Shebá, só para confirmar que é isso mesmo. Uma outra coisa em relação a esse assunto, a questão das Olimpíadas, realmente nós vamos conversar na quinta-feira. Alguma outra coisa que eu queira... Não, senhor. Obrigado, doutor. Responde a pergunta do MP? Claro. O MP tem alguma pergunta? Boa tarde. Boa tarde, está sabendo. Senhor Sérgio Cabral, é visível que o Arthur Soares era uma figura central ali na área de prestação de serviços do Estado, do município também. O senhor tem conhecimento da função dele dentro desse grupo de empresas de serviços, de prestação de serviços? O senhor sabe dizer? Sim, senhora. O Arthur, ele rapidamente, com o retorno dele, ele teve uma história inicial em que ele, me parece que não foi bem. Isso ele me contou umas 2 vezes. Depois retornou, como eu disse, no período Marcelo Alencar, em que ele foi assumindo um papel mais significativo na prestação de serviços durante o governo Marcelo. Com o governo do Garotinho, ele passa a ser um colaborador e estabelece uma relação muito íntima com o Jonas Lopes. Íntima mesmo, íntima de um convívio muito frequente, né? Muito mais frequente que comigo. Ele ficou amigo, as famílias ficaram amigas, viajaram muito juntos, enfim, tiveram uma relação. E com isso ele passou a ter um papel relevante na área da prestação de serviços do Estado. E passou a organizar os prestadores de serviço, a entrega de recursos indevidos, o apoio a políticos, tudo passava pelo Arthur. Então, as organizações de licitações feitas no Estado, no governo do Garotinho, no governo da Rosinha, passavam pela organização do Arthur. O Arthur é que estabelecia. E no meu governo não foi diferente, né? Até esse período em que ele decide, no meu segundo mandato, vender a empresa, sair do Brasil, morar nos Estados Unidos. Ou seja, ele coordenava mais ou menos o setor com outros prestadores de serviço. Com outros prestadores de serviço. E ele fazia o hub ali. Exatamente. O que ele disse é verdade. Do meu governo, ele, digamos assim, ele se fragilizou um pouco nessa interlocução. O que ele falava não era garantido. Porque dependendo do secretário, dependendo da situação, ele não tinha como validar aquela situação. Então, eu explicava isso para ele. Eu com o Sérgio Cortes tenho intimidade, você pode ir lá conversar com ele, nós chegamos a fazer viagem juntos ao exterior, estabeleceu-se uma relação, mas já com o secretário Risolia da Educação, não havia como, não tinha ambiente para estabelecer isso. Com o secretário de Fazenda, Joaquim Levi ou Renato Vilela, não tinha como dizer para eles, olha, contrata a empresa X ou Y ou Z, que o Arthur quer que a empresa, não tinha como. Então isso foi digamos assim, fragilizando ele perante o... Aí ele resolveu abandonar até a posição de interlocutor do setor. É visível que a partir de 2014, os contratos das empresas do Arthur Soares começam a diminuir. Nesse período, houve alguma transição, alguma pessoa o substituiu? Na verdade é porque exatamente ele resolve sair e vender a empresa. Né?
Teve um outro contrato grande dele também na saúde, que eu esqueci de mencionar, o doutor Marcelo, que foi na área de logística, com uma empresa de São Paulo, que ele também depois passou a reclamar do contrato e tudo, e que o Sérgio não reajustava, mas que também ali houve um entendimento de recursos indevidos e houve também um direcionamento para que ele ganhasse. Na verdade, em 2014, ele, pelo que ele me disse nesse encontro no Palácio Guanabara, ele estava realmente saindo do processo de gestão da empresa e ficando com foco no que tinha a receber, que eu não sei em que volume o governador Pezão o pagou, mas o foco dele principal era esse. E aí o senhor tem conhecimento de por quem ele foi substituído nessa área? Ele foi substituído pelo... no setor de serviço... Não sei. Eu ia falar o irmão dele, mas é na empresa, não sei. Não sei. Sinceramente, não sei. Deixa eu interromper. Quer dizer, o interlocutor... O que a senhora está perguntando, só para eu não falhar nas minhas respostas. A senhora está perguntando o interlocutor do setor de serviços, né? Ele sai... E quem assume esse lugar, né? O lugar até da prestação de serviço. Eu entendi. Não sei dizer para a senhora. Não tem interrupção aqui. Até porque fora o Arthur, eu não tinha relacionamento com prestador de serviço Marco Antônio De Luca. E o Marco De Luca. Fora eles eu não tinha relação com mais ninguém. Não tive convívio com mais ninguém. O senhor tem falado em vários momentos, direcionou a licitação, os contratos foram direcionados. Pela sua experiência, é fácil direcionar uma licitação? É assim? O governador quer, ele consegue? Doutor Marcelo, E quem cuidava no seu governo desculpa a franqueza. desse direcionamento? O senhor viu agora o caso do autódromo no Rio de Janeiro. Não sei de nada. Não, eu sei. Inclua-me fora dessa. Então, é muito possível que se organize. Se o gestor estiver de fato interessado, ele pode de fato endereçar para quem ele quer. Pode ter mais ou menos dificuldades, mas via de regra sim. Cada vez mais os órgãos de controle estão de olho, a Lava Jato cumpre um papel muito importante em inibir e constranger esse tipo de atitude, mas certamente ainda existe no Brasil uma constância, como eu disse a Vossa Excelência naquele último encontro, me causa espanto que o Brasil veja a Lava Jato do Rio atuante, a Lava Jato de Curitiba atuante, a Lava Jato de Brasília atuante e a Lava Jato em São Paulo, no Nordeste, no Sul, parece que não estão... A gente sabe que não é isso. Né? Então, me causa espanto. Mas pode sim, respondendo a Vossa Excelência, pode sim orientar. Cabe ao gestor ter o espírito público de não permitir buscar o melhor preço e o melhor serviço. Claro que a questão técnica e preço, onde é que se pode ter vícios em relação ao serviço, nesse caso que nós estamos tratando hoje, que é o tema do processo, limpeza, segurança é muito commodity, é um preço muito... É muito difícil você olhar todos os detalhes, porque quase que as empresas estão mais ou menos equacionadas e elas podem... você pode até endereçar para alguma empresa que não seja tão forte, mas que ela, se você for um bom pagador, ela rapidamente pode se fortalecer, porque é basicamente insumos baratos para você, material de limpeza e mão de obra. Então, se você tiver do outro lado o contratante pagando regiamente, até uma pequena empresa que você esteja interessado em beneficiar, ela pode rapidamente se capitalizar, se o fluxo de pagamento for regular, e passar a ser uma empresa mediana e prestar o serviço. E no seu governo, como aqui no MP, nessa organização criminosa que se formou, tinha um nome, alguém específico que cuidava dessas contratações, dessa parte formal dos contratos, da licitação? Variava secretaria por secretaria. Bom,
Pode continuar. Só complementando também, o senhor acabou de afirmar que o Arthur era um concentrador ali de todos os outros prestadores. Então, talvez essa fosse a forma. Isso. No De governo bolar, Garotinho, Rosinha e também no meu governo parte dele. Todo o setor Isso. se fechava. Isso. Eu acho que é para deixar claro, doutor, Uhum. só para a gente tentar chegar num ponto em comum relacionado a essa questão da concentração de mercado. Perfeito. E quem era o seu Arthur Soares. O Arthur Soares era o maior player do mercado, não sei se o senhor concorda comigo, que era Certamente. nessa área, era que Certamente. ele tinha pelo menos as 30 empresas que Certamente. acabam se concorrendo entre si, e ele conseguia, junto aos outros fornecedores, dividir o mercado. Exatamente, doutor Rodrigo. Mas o contato entre você era no setor era só com ele, não com outros Exatamente. empresários. Entre Então mim- ele resolveu o problema entre os empresários Isso. e conseguia repassar os valores para o senhor. Porque, na verdade, quer dizer, entre mim e ele, quando eu cheguei ao governo, era já solidificado, ele já havia feito, digamos assim, grande parte das licitações do governo da Rosinha. Então era quase que replicar o modelo. Era quase que replicar o modelo, que acabou sendo, digamos, fragilizado ao longo da minha gestão por conta de secretários e presidentes de autarquias Que tomavam decisões tomavam autônomas. decisões autônomas, então não reajustavam, não atendiam ao pleito. E aí essas empresas, como eu disse, explicando pela pergunta do doutor Marcelo, que não tinham o fôlego do Arthur, que o Arthur tinha essa vantagem de ser capitalizada, como uma Odebrecht no caso das construtoras. Então ele tinha capital ele acabava até comprando as empresas menores. Um fenômeno que ocorre também em outros setores, né? A gente vê isso em vários setores, o maior comprar o menor. Então isso ocorria, e ocorreu muito no meu governo, porque várias empresas passaram a ter dificuldades e, digamos, estavam acostumadas a uma certa gordura que deixaram de ter. Mas era ele sim, e era com ele que eu tratava. Tá. E acho que a doutora Fabiana fez uma pergunta objetiva, talvez para deixar claro o que a gente queria saber, era na transição entre 2013 e 2014, Isso. final do governo do senhor, o senhor estava saindo do mercado, Isso. existe, a gente viu, no portal Transparência, está bem claro lá, o Grupo PROL perdendo espaço, Uhum. o Facility, né? Uhum. E depois surgindo aqui, dentre os quais, além do marco do Miguel Skin, na área da saúde, em outras áreas, tem a questão do Marco De Luca. Uhum. Existiu, o senhor participou disso, Não. já de uma transição dessa, ou se já foi no governo Pezão? Não, já foi no governo Pezão, não participei disso. Tá, então não foi nada acertado entre Não. vocês e isso aí já foi um Não, acordo não. entre eles? Não, pelo contrário, o Arthur e o Marco De Luca não se entendiam muito, não. Inclusive teve uma licitação na Secretaria de Educação, que eu já tive até a oportunidade de esclarecer a vocês, que foi uma briga só e o Arthur ficou muito chateado, porque aí o Risolia botou o preço lá embaixo, perdeu vários lotes, digamos assim, entregou lotes, que não falou que não tinha margem para continuar, não houve não. E o Arthur Soares, o senhor se recorda até quando ele pagou propina para o senhor? 14, 15 ele ainda me entregou alguma coisa referente a um assunto que não está aqui, mas que eu posso esclarecer depois. Tá, eu tenho só uma questão também para deixar bem claro a questão das campanhas e esse acerto do pagamento no exterior. O senhor disse que teve a questão da campanha, que ele ajudou, aí a gente nem vai entrar na questão do Perdão, Sérgio. pagou 15, mas nada relevante, só para deixar claro que não é nada... Tá. Então, bom. Retomando a questão, na imputação fica claro que as primeiras transferências de pagamento ocorrem em setembro de 2012 Isso. e vai seguindo até 2013, ou seja, não era a época eleitoral para fins de... Então, só na imputação, deixar claro que isso foi um acerto, Claro, um acerto de vantagem devida. devida que Claro. ele devia ao senhor e foi pago no exterior. Exatamente. Né? Só para a gente Perfeito. não tentar misturar Não, as perfeito, coisas. perfeito. Tá? O que eu fiz questão de esclarecer É que ele colaborava também para a pela campanha. campanha. Tá. E eu só tenho mais uma pergunta em relação a que não é objeto, o senhor se sinta à vontade, o senhor está confessando, não sei se não é objeto aqui, mas do Eduardo Paes existe a questão dos 6 milhões, que o senhor disse que teve um limite de 6 milhões.
e que o senhor Arthur Soares reclamava depois que não teve essa contraprestação de benefícios junto à administração da prefeitura até conseguir um contrato. Eu explico por quê. Porque muito dos contratos da prefeitura eram com OSs. Isso. E isso excluía o Arthur. Nas OSs ele não trabalhava com OSs. Então, por isso é que teve essa dificuldade e até encontrar a solução que foi no centro de monitoramento da prefeitura. Mas a minha pergunta objetiva era, se ele tinha 6 milhões aí de um crédito a receber ou algo pelo menos para ser beneficiado futuramente, isso interferia inclusive no trato do senhor com o Arthur, ou seja, fala assim, ó, eu tô te devendo um pagamento, mas o senhor Eduardo não resolve o meu problema com lá. certeza. Então ele segurava um pouco do com pagamento. Certeza. Então o Arthur era muito educado na maneira de ser, mas muito pragmático. Então, bom gestor. Então ele deixava para mim muito claro o gasto que ele havia feito. Inclusive será tema de quinta-feira também em outro assunto. Então com certeza a mesma lógica do que eu esclarecerei na quinta, esse assunto também. Foi uma campanha. Eu pedi para ele fazer uma campanha, ele entrou numa campanha e ele fazia questão, tanto para o Eduardo Paes quanto para o Lindbergh, dizer, olha, eu estou atendendo ao governador Sérgio Cabral. Tanto que o Eduardo, quando chamou lá para dar explicações da demora, da dificuldade, ele me contando, né? Não foi o Eduardo que me contou. O prefeito, fica à vontade, eu atendi ao governador Sérgio Cabral. Ele me contava isso para me dar exatamente, dizer, olha, Sérgio, o que eu fiz ali foi te atendendo. E acabou que o Eduardo depois deu essa contrapartida. Desculpa, não estou sabendo. Oi? As defesas querem fazer alguma pergunta? Doutor Sérgio, permite? Por último será o advogado do Defesas. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, doutor Sérgio. Boa tarde. Eu estou pela Eliane nessa ação. Perfeito. Eu, primeiramente, vou fazer algumas perguntas, mas só queria parabenizar a sua atitude de colaborar com a Justiça. Obrigado. E eu sou testemunha que há um ano o senhor já queria fazer isso. E finalmente consegui um bom advogado que pode orientá-lo nisso. Obrigado. A minha pergunta objetiva é, o senhor falou que conheceu o Arthur em 95, 96, 98, mas só veio a se aproximar dele em 2002. Exato. Nesse período, 95 até 2002, o senhor ouviu falar da Eliane em algum momento, como sócia do Arthur? Não. Como participando de algum ato de decisão? Não. Em 2002, o senhor virou amigo dele, vocês passaram até viajar. Isso, a partir de 2003. Se eu não 2003. me engano, acho que em 2004, talvez tenha sido a primeira vez que eu encontrei o Arthur no exterior. Sim. E em alguma dessas viagens, quando o senhor encontrou, em algum momento ele relatou para você, olha, minha sócia é a Eliane, e eu preciso do aval dela para poder fazer algum tipo de acerto? Ele é dono 100% do negócio. 100%. Eu acho que essa Eliane, desculpa, não estou querendo desprezá-la não, mas no pronome, mas certamente era alguma coisa de funcionária mesmo, porque eu não me lembro dela nada, nunca foi mencionado. Então, nesses quase 30 anos que o senhor teve, né, que é de 95 Isso. até 2016, digamos, o senhor nunca teve nenhum ato que o senhor presenciou, a Eliane Mangaratiba, ou Não. ou mesmo o Arthur comentando sobre a importância dela? Não, nunca. Na verdade, eu só ouvi o nome dela por conta do Miranda me dizendo que encontrava com a Eliane. Ponto, mais nada. Ok. E uma última pergunta é, o senhor sabe quando é que o senhor viu a última vez o saldo das contas do irmão Sheba? Em 2014. O saldo 2014. Não sei se em 2015 cheguei a ver. Sim. E na época que o senhor viu, quanto é que estava esse saldo? $100 milhões. 100 milhões de dólares. Na verdade, os irmãos Sheba, eles tinham o dinheiro deles. Que aí eles me davam. Sim. Eles tinham um resultado
1% do pagamento, e mais o que era transacionado nas remessas, eles também se beneficiavam. E esse dinheiro tinha alguma remuneração? Porque eles tinha entregaram, em 2014 o senhor tinha 100 milhões. Em 2016 eles entregaram ao Ministério Público 100 milhões. Não foi 100 milhões, foi um pouco mais. Tudo mais, dá mais de 105 milhões de dólares, mas também tem os gastos do senhor Sérgio Cabral. Eu tô falando, Claro. não foi uma coisa só de capitalização. Claro. É uma capitalização de gastos do outro lado. Foi muito pouco usado esse dinheiro, né? Isso eles devem ter dito, né? Foi muito pouco usado, diante do número que era, do valor que era. Então, basicamente ele foi usado em 2012, em algumas situações que eu me coloco à disposição da Justiça para esclarecer, o doutor Márcio está cuidando disso, 2000 e para gastos pessoais, exatamente. Fora isso, nada. Tá bom. Sem mais, Excelência. Só parabenizo a sua atitude. Eu sei que há um ano o senhor está tentando fazer isso. Obrigado. Doutor Rafael? Bem, governador, o senhor falou que o Arthur teria dito para o senhor que teria pago algo em torno de 6 milhões para o Sérgio Cortes. Diante dessa estimativa, o senhor tem uma estimativa de quanto ele pagou para o senhor? Tenho. O senhor pega os valores das campanhas mais o pagamento lá fora, se somar a campanha e mais o pagamento indevido, né? No que pese também a campanha Caixa 2 é um pagamento indevido, né? Alguma coisa em torno de 30 milhões. Entendi. O senhor, corrija se eu tiver ouvido equivocado. O senhor relatou... Estou juntando a campanha com o pagamento indevido. Né? Claro. O senhor relatou... Inclusive colocando o Eduardo Paes, o Lindbergh, tudo isso junto. Tudo. Entendi. Se fosse mais para o senhor só... Não tem como, porque o doutor Rafael é o crédito que eu tenho perante ele. Quer dizer, quando eu chego para ele e peço o recurso para o Eduardo Paes, imagina, o Eduardo Paes era uma pessoa politicamente inexpressiva do ponto de vista eleitoral. Né? Para mim não, para mim era expressivo, tanto que eu apoiei. Mas os empresários são pragmáticos. Como é que você vai fazer apoiar um sujeito que está com 3%? Eu tenho que ajudar os outros candidatos também, porque o Arthur, como ele representava todo o setor, ele tinha que ajudar os demais candidatos. Eu sabia disso, ele não me dizia quanto, mas eu sabia que ele estava dando dinheiro para os demais candidatos. Claro. Então, o crédito é meu, né? O senhor falou, em um dado momento, que o Arthur percebeu que a pessoa da relação do Sérgio era o Miguel. Isso. E aí ele se aproxima do Miguel para poder, vamos dizer assim, né, estabelecer a sua relação, o seu ambiente de domínio na Secretaria de Saúde. Pergunto, você sabe dizer se o Arthur aproveitou essa relação e fez esse pagamento usando os canais que o Miguel usava? Boa pergunta, não sei. Se o senhor me perguntar como foi o modus operandi de pagamento, não sei. Arthur nunca falou isso para o senhor? Não, nunca me disse. Entendi, mas eles foram sócios e... Foram sócios. Foram sócios, se eu não me engano, como eu disse aqui, no Rio Imagem do Hospital da Mulher. Tá. O senhor falou fez referência ao valor de... Eu sei que ambos se queixavam. Tanto o Cortes se queixava do Arthur, quanto o Arthur do Cortes. Então houve também, digamos assim, não acabou bem a relação. Tá. O senhor falou aqui de um serviço de segurança de 148 mil, falando em termos de valores, acredito eu. Eu não tinha conhecimento. Então é isso que eu ia perguntar. Não, o senhor nunca soube instalação? Soube no dia da operação que prendeu o Sérgio. Então o Arthur nunca falou para o senhor sobre isso? Não, nunca pediu. Nunca me falou nada. Tá. Nem o Sérgio. Ele falou que foi bem mais que isso. Não, Excelência, eu estou falando metodologia. Não do serviço, é isso. Minha pergunta é se o Arthur chegou e falou assim, eu paguei propina para o Sérgio instalando um serviço de um sistema de segurança. Nunca me disse. Ótimo, só para deixar isso... Nunca me disse, inclusive, volto a dizer, como foi pago esse valor de 5 milhões. Nunca me disse. Entendi. Se foi via Miguel, se eu não sei. Não sei. Entendi. Mas certamente não foi via Carlos, né? Não. Então tá. Nessa lista o senhor fez referência a uma licitação do centro de imagem. Isso. Que a empresa de Arthur e Miguel ganham. Isso. Não é isso? Isso.
O senhor se recorda se a DASA participou dessa Me lembro. A DASA, o laboratório DASA, o laboratório DASA tinha uma presença grande, junto com outros laboratórios. Uma das medidas boas da UPA 24 horas, na nossa época ela funcionava para valer, o senhor sabe disso, era o cidadão chegar na UPA e ter o exame, inclusive, pronto na hora. Então, a pessoa chegava na UPA 24 horas e tinha o exame pronto. Eu me lembro que a DASA prestava serviço, mas com a DASA eu nunca tive nenhum tipo de relação, não. nem de contribuição de campanha? Não. Tá. Mas a DASA foi prestadora de serviço do Estado? Eu não sei dizer se contribuição de campanha, eu seria que a contribuição só foi formal. Tô falando da contribuição informal. Não. Entendi. Mas prestadora do Estado ela foi? Foi. Da época ela vinha de antes ou foi contratada na época do senhor? Não sei, doutor Rafael, não sei. O senhor se recorda de algum outro contrato da Secretaria de Saúde que envolvesse Arthur e Miguel, ou só o Arthur, CGA, o Centro Geral de Abastecimento, se você recorda só disso? Isso, me lembro. O senhor se Uma recorda... empresa de São Paulo. Isso. Se você recorda de ter mais... Vamos lá, o senhor fala do secretário Sérgio Cortes. Isso. Tinha outros beneficiários? Tinha o César Romero, né? Além desses? O Sérgio tinha ele me dizia que internamente ele tinha que atender, que do dinheiro que ele recebia, ele atendia aos colaboradores dele internos, que eram pessoas de muita confiança dele, porque como eu dava carta branca aos secretários para montarem suas equipes, ele trouxe a equipe dele do INTO e mais outros profissionais, até alguns continuam até hoje na Secretaria de Saúde, profissionais especialistas agora quem recebia, quem não recebia, eu não sei. Sabe se essa empresa teve algum interlocutor para fazer isso acontecer? Não entendi. Para a CGA houve uma licitação para contratação Perfeito. da empresa. Houve algum interlocutor, representante, não estou falando do Arthur, mas o Miguel, alguém que tenha feito isso acontecer para eventualmente ser também beneficiado a título de propina? Que não seja do escalão, do grupo do Sérgio Cortes? Porque muitos são do Olha, Sérgio. quem entrou junto e trabalhou lá na empresa foi um rapaz de São Paulo, que era casado com uma prima da minha mulher, mas depois já tinha se separado, mas permaneceu com a gente. Mas ele não era assim uma pessoa, ele era mais um funcionário da logística, não era Nada relevante. Não. Ele não Eu acho recebeu, que ele- certamente. Não me lembro dele ter recebido. Ele foi contratado como funcionário, ganhando bem, mas não assim, na prestação de contas dos valores indevidos, não me lembro dele lá. Me lembro do Sérgio Cortes e o que era meu, né? Tá. Vou fazer uma pergunta direta para o senhor. Claro. O senhor se sinta à vontade para... Claro? Em 2012, na licitação de serviço na Secretaria de Estado Estadual de Saúde, Arthur já fragilizado, já saindo, não é isso? Isso. O senhor fez algum acerto de conta com o senhor Marco De Luca para isso? Não. Não fez? Nenhum. E nesse ponto, Que contrato você está falando? na Secretaria de Saúde, Estado de Saúde, houve a licitação, houve participação? Aí fica complicado. Não, só porque, aproveitando o espírito colaborador, é porque o Ministério Público teve essa amplitude, excelência. O Ministério Público, eu não posso fazer? Não, vamos tentar focar aqui no máximo no assunto do processo. Senão o doutor Nick perde o controle do... Não, sem dúvida, é porque o Ministério Público teve alguma margem para perguntar. Perguntou da transição. Não, o doutor Timóteo, inclusive, fez questão de falar, o senhor se responde se quiser, foi o Ele Eduardo falou sobre a Paes. questão do valor Eu já esclareci. do Eduardo Paes, que isso Sim, era contabilizado isso, aí o na doutor conta Timóteo dele, fez na conta dele. um pedido, Não, uma gentileza. doutor, Tudo bem, senhor, não, isso eu não- pergunto se o senhor indefere. já se foi- Não, é outra coisa. Outra coisa. Tá. O senhor teve contato com o senhor César Romero? Olha, só quando o Sérgio ia ao gabinete
para tratar de administração, mas ele ia junto com diversos subsecretários. Nunca eu, ele, o César Romero, sozinho nunca. E sempre com o Cortes acompanhado e sempre usando a tela para fazer exposições de ações administrativas com vários subsecretários que ele fazia questão de levar, porque eu gostava de ver os subsecretários da área FIM, e ele também, Sérgio, tinha como metodologia estimular a turma, e o César Romero ia, eu diria até que era o que menos falava, porque você percebia claramente que era o que menos entendia do assunto ali. Então falavam os subsecretários técnicos, né? Sabe se alguma vez o Arthur reclamou do César para o senhor nessa perspectiva Não. de cobrança, de propina, alguma coisa Não, assim? ele falava do Cortes comigo. Ele reclamava do comportamento do Cortes? Como eu disse aqui, o Corte recebeu vantagens indevidas nesse valor, em torno de 5, 6 milhões de reais, fruto desses contratos que foram feitos, e alguns que já vinham do governo anterior, mas a cada ano, ou a cada semestre que ele, como presidente do sindicato, ou representante, interlocutor, como perguntou a doutora Fabiana, ele se desgastava porque os funcionários das empresas de serviço tinham reajustes e o Cortes não queria repassar o reajuste para o contrato das prestadoras de serviço. Então, isso foi um Mas motivo eles tinham direito ao reajuste, mesmo assim o Sérgio era nesse ponto. Era. O Sérgio jogava duro para não reajustar. Ele se queixava muito, olha, o Miguel aqui é que está sendo sempre beneficiado, eu não estou sendo alijado. Secretaria de Estado de Saúde? O Miguel era beneficiado na Secretaria de Estado de Saúde. De saúde, Entendi. Isso é uma reclamação do senhor. do Arthur. Alguma vez o senhor, nessa perspectiva, pediu para que o Arthur fosse contemplado, não no Estado, mas aproveitar essas reclamações do Arthur, para que ele fosse contemplado no município? Sim, na prefeitura com o Eduardo Páscoa. Ele reclamou com o Eduardo e eu pedi para o Eduardo recebê-lo. Depois Algum outro empresário? Não. Sem mais, excelência. Tem uma excelência. Gustavo Campos. Governador, o senhor falou do Marcos Alves, desculpa, e aí disse que ele não tinha nenhum cargo. O senhor se recorda do senhor ter nomeado ele como subsecretário executivo? Não disse que ele não tinha nenhum cargo. Eu disse que ele não tinha nenhum cargo, não tinha nenhum benefício de propina. O senhor nunca pediu para o Arthur para pagar uma complementação de um salário dele nesse cargo da subsecretaria executiva? Olha, na verdade, quem pagava era eu. Alguns servidores, inclusive o Miranda fez uma lista de servidores que eu pagava. Uma complementação. Eram diversos funcionários que eu complementava. A começar pelo próprio Miranda e alguns que tinham nomeação no governo, outros não. Eu fiquei confuso na hora, que eu só queria entender, não sei se foi interesse do Ministério Público, mas o senhor falou que antes da campanha foram 50 milhões de dólares que o senhor tinha na conta. Depois se transformou em 100. Em 2010. Em 2010, mas os irmãos Chebá, porque isso são números, é fácil, os irmãos Chebá entregaram as contas, o Ministério Público pode pegar no extrato. Creio que em 2010, antes da campanha eleitoral, por volta de abril, maio de 2010, devia-se ter lá, digamos, antes da convenção do partido, alguma coisa em torno de 50, 60 milhões de dólares. Quando termina a campanha, tem 100 milhões de dólares. E aí o maior fornecedor do Estado paga ao senhor 30 milhões de reais a título de propina e caixa 2. Isso. E assim mesmo o senhor consegue ter 50 milhões de dólares a mais no final. Ele foi o maior, ele pagou, ele implementou algum tipo de... Deixa eu te contar para o senhor nessa uma coisa. conta? Quando eu assumi o governo do Estado, o orçamento do governo do Estado era de 33 bilhões de reais. Quando eu saí, dia 3 de abril de 2014, o orçamento com dinheiro em caixa era de 85 bilhões de reais. Então, o senhor Arthur não foi o único prestador de serviço com quem eu tive entendimento. E é para isso que eu respondo a vários processos e estou esclarecendo à justiça todos eles. Eu não conversava com todos os fornecedores. Pois é, no caso de serviços de limpeza, segurança, eu não conversava, eu achava isso extremamente desgastante e não queria ter, por mais que depois até eu ouvi fora do governo, empresários dizerem, poxa,
O senhor nunca nos procurou, nunca se interessou, que eu preferia para não ter o desgaste. Sem mais, excelência, obrigado. Um exemplo claro é esse amigo do Jonas e amigo do Arthur, que prestava serviço no Detran. Ele tinha um bom contrato no Detran e eu jamais peguei R$1 dele. Tá. Os colaboradores Henrique e Leonardo, tem pergunta? Não? Doutor Márcio Lamberto, quer fazer uma pergunta? O senhor Cabral, posso encerrar ou o senhor quer falar mais Por favor. coisa? Obrigado pela oportunidade. Pode ser.